بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى في مقام آخر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال عليه الصلاة والسلام أكرموا أولادكم وأحسنوا تأديبهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus queridos irmãos e irmãs, ulama ikram, primeiro vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas suas oportunidades, pelos seus favores. Allah subhanahu wa ta'ala tem concedido a nós vários ni'mats. Nós conseguirmos estar no masjid também é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem pessoas que fazem intenção também, porém, por causa das suas tarefas, por causa das ações que eles fazem, etc., eles não têm este tawfiq de se fazer presente no masjid. Então, são vários favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem prolongar, hoje em dia, meus queridos irmãos e irmãs, se nós analisarmos, cada um de nós começar a ponderar qual é a melhor educação que eu posso dar ao meu filho, então vai existir uma divergência muito grande na nossa sociedade. Alguns de nós vão dizer que não, eu tenho de colocar o meu filho na escola inglesa, por exemplo, no sistema Cambridge, ou eu vou colocar ele na escola tal, eu vou mandar ele para fora, vai estudar fora, vai estudar em UK, vai estudar na França, vai estudar nos Estados Unidos. Cada um de nós vai ter várias ideias de como é que ele pode resolver este problema, dar a melhor educação ao seu filho. E meus queridos irmãos, este problema não está a se resolver porque nós estamos a ir procurar as soluções em lugares errados. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou num hadith, e ele disse, da autoria de Anas radiallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse Akrimu awladakum, que honrem, dignifiquem os vossos filhos, deem o melhor aos vossos filhos, façam eles se sentirem nobres. Akrimu awladakum. E segundo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse wa ahsinu ta'dibahum, e deem uma boa educação a eles, deem um bom adab a eles, boas maneiras a eles. Num outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona addibu awladakum ala thalathati khisal, que eduquem os vossos filhos, eduquem as vossas crianças com três características, três qualidades. Primeiro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou hubbi nabiyikum. Primeiro, ensinem as vossas crianças, ensinem os nossos filhos a terem o amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segunda coisa, wa ahli baiti, amarem a família de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabas no geral. E por último, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou wa hubbi tilawati al-Qur'an, e o amor pela recitação do Sagrado Coran. E é aqui onde nós queremos focar mais. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, se nós analisarmos este hadith, a primeira parte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção para tentarmos educar os nossos filhos com o amor de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Porque de forma automática, aquela pessoa que amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele vai imitar
a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E não existe melhor exemplo do que os exemplos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trouxe. Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Corão diz: "Innaka la'ala khuluqin azim", que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o teu caráter é sublime, é espetacular, não tem comparação. Então, se os nossos filhos amarem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de forma automática, a vida deles também vai ser de acordo com o caráter que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha. E de forma automática, meus queridos irmãos e irmãs, nossos filhos vão ter o melhor caráter que existe no mundo. Ele pode ser melhor engenheiro, pode ser melhor médico, pode ser melhor matemático, melhor filósofo, mas se esta pessoa não tem boas maneiras, ele na sociedade também ele perde o seu valor. No seu trabalho também ele perde valor. Muitos deles, apesar de terem esta potência, esta capacidade, muito conhecimento, mas por falta de boas maneiras, até perdem trabalhos. E em contrapartida, aqueles que têm bom caráter, são humildes, às vezes não têm aquele conhecimento todo para estar naqueles graus. Porém, os superiores olham para ele, veem que este homem é humilde, este homem tem bom caráter e mantém ele no serviço, ele vai subindo. Então, meus queridos irmãos, para os nossos filhos terem o melhor caráter, a melhor conduta que alguém pode imaginar, cada um de nós tem de tentar transmitir isto para os nossos filhos. Hubbi nabiyikum, o amor pelo nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mencionamos que vamos focar mais na última parte do hadith, que diz Hubbi tilawatil Qur'an, o amor pela recitação do Sagrado Qur'an. Em poucas palavras, o amor pelo Qur'an. É nossa responsabilidade, meus queridos irmãos e irmãs, nós transmitirmos isto aos nossos filhos. Os nossos filhos, da mesma forma que eles têm um tempo específico, por exemplo, em casa, para fazer as suas tarefas, para fazer o seu TPC, fazer o trabalho da escola e fazer outras tarefas. Desta mesma forma, meus queridos irmãos, nossos filhos também, seria ideal para eles terem também um tempo específico para a recitação do Sagrado Corão. Nas nossas casas, tem imensos benefícios. O Corão, meus queridos irmãos, se há algo que este ummat pode se honrar, pode se orgulhar, é o Sagrado Corão. Alama Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, menciona por baixo do ayat Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Por baixo deste ayat, ele menciona lá que unzila ashraful kutub, que o melhor livro, o melhor de todos os livros foi revelado. Ala ashrafir rusul, foi revelado para quem? Para o mais nobre dos profetas. Bi ashrafil lughat. Este livro como é que foi revelado? Foi revelado em que língua? Foi revelado naquela que é a mais nobre de todas as línguas, na língua árabe. E ele continua mencionando Bisifarati ashrafil malaika. Este livro chegou até nós na via ou com a intercessão daquele que é o mais nobre de todos os malaicas. E onde é que este livro foi revelado? Ele menciona Ala ashrafil ard, naquele que é o lugar mais nobre na terra. No final desta frase, ele menciona Fakamula min kulli al-wujuh. Tudo que está no Corão atingiu a perfeição, seja língua, local, momento. Ele menciona também que foi ibtada inzaluhu fi ashhar shuhur sana, que o Corão também iniciou a sua revelação, iniciou naquele que é considerado o mais nobre de todos os meses. Então, depois ele menciona aqui, se nós analisarmos sobre o Sagrado Corão, tudo que envolve o Sagrado Corão torna-se nobre. O mês tornou-se nobre. Tudo tornou-se nobre por causa do Sagrado Corão. Desta mesma forma, meus queridos irmãos, se nós, cada um de nós, pegar o Sagrado Corão também, esta pessoa vai se tornar nobre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith que Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwam. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala, através do Sagrado Corão, Allah subhanahu wa ta'ala elevou pessoas. E através deste Corão também, وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, e através deste Corão, Allah subhanahu wa ta'ala também rebaixou outras pessoas. Então, meus queridos irmãos, hoje em dia,
Nós estamos à procura desta nobreza, desta honra, e tentamos alcançar isto dentro dos nossos filhos, mandando eles para melhores faculdades, mandando eles para melhores escolas, porque amanhã meu filho tem de ser alguém, amanhã eu quero esta honra. E esta é a natureza do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala próprio menciona no Coran que o homem tem isto dentro dele, honrar-se, orgulhar-se por causa dos seus filhos, seus netos. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no Coran. Então, meus queridos irmãos, a nobreza, a honra, nós podemos alcançar dentro do Coran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou isto no hadith. Vem mencionado no hadith: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Hadith longo, mas esta parte é suficiente para o nosso tópico. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou que cada um de vós é como se fosse um pastor. Ele é um responsável e ele será questionado acerca do seu rebanho. Por exemplo, se é um pai, ele vai ser questionado sobre os seus filhos. Se é uma mãe, vai ser questionada. E nós vamos dizer o quê? Eu enviei meu filho para a melhor escola. Eu enviei meu filho para a melhor universidade. Qual vai ser a nossa resposta perante Allah subhanahu wa ta'ala? É nossa responsabilidade darmos a melhor educação aos nossos filhos no aspecto islâmico também. Da mesma forma que nós conseguimos pagar, por exemplo, uma escola 4.000, 5.000, 6.000, por exemplo. Desta mesma forma nós temos de tentar sacrificar para a educação islâmica dos nossos filhos. Não estou aqui a fazer propaganda ou publicidade de alguma madraça ou de alguma escola, não. Mas é nossa responsabilidade como muçulmanos trazermos esta educação para os nossos filhos. Nossos ustades sempre mencionavam que ensinem os vossos filhos o Coran, que o Coran ensinará a eles o resto. O Coran vai ensinar a eles o resto. E tem imensas recompensas, nós já ouvimos várias vezes bayanes, as recompensas daquelas pessoas que têm este ta'alluq, esta conexão com o Coran. Por exemplo, um hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi, que aquela pessoa que recita o Coran e pratica com tudo aquilo que está dentro do Coran, ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah, os seus pais vão ser dados uma coroa no dia de Qiyamah. Que tipo de coroa? Que tipo de coroa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona: daw'uhu ahsan min daw'i shams. O brilho desta coroa vai ser superior do que o brilho que o sol tem. E o hadith menciona, mesmo se este sol estivesse dentro da nossa própria casa, o sol está a milhares de quilômetros, mas cada um de nós consegue sentir o brilho do sol. Então, só por esta pessoa recitar o Coran e praticar naquilo que está no Coran. Aqui não mencionou que ele tornou-se um hafiz do Coran. Não foi mencionado neste hadith que ele tornou-se um qari, uma pessoa que é mestre na teoria do Coran ou na matéria do Coran. Não. Simplesmente vem mencionado aquela pessoa que recita o Coran e pratica naquilo que está no Coran. E hoje em dia tem pessoas, infelizmente, que não se preocupam em as crianças, em os filhos aprenderem o Coran. Hoje em dia, meus queridos irmãos, é mais fácil em relação aos tempos do passado. Hoje em dia, temos várias madrasas a ensinar o Coran. É extremamente importante. Extremamente importante. Cada um de nós, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neste hadith mencionou que vão receber esta pessoa, os pais vão receber uma coroa. Hoje em dia, os pais, por exemplo, quando seu filho acaba a faculdade, etc., qual é a honra que aquele pai tem? Vai lá na graduação, etc., tira foto com os filhos, dá festa, etc. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: aquele filho, aquela pessoa que recita o Coran e pratica nele, o seu pai vai ser dado uma coroa no dia de Qiyamah. Que tipo de coroa? Já mencionamos. Estamos a imaginar a multidão que vai ter no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala chamar fulano, anda aqui, recebe esta coroa, à frente de toda a humanidade. Simplesmente pelo facto do seu filho aprender o Coran, recitar e praticar.
Então, cada um de nós fazer esta intenção, de que o meu filho, na minha casa, tem de ter este ambiente. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith que inna hamalat al-Qur'an fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhill, que aquelas pessoas que carregam o Qur'an dentro deles, os hufaz, aqueles que estão neste caminho de ficar hafiz, que estão a tentar memorizar o Qur'an, todas estas pessoas estavam incluídas aqui. Aqueles que carregam o Qur'an dentro deles vão estar na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala naquele dia onde não existirá nenhuma sombra. Ma'an nabiyyin wa asfiya'i, ma'al anbiya'i wa asfiya'i. Vão estar na companhia dos profetas e daquelas pessoas especiais, escolhidas. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a conversar com os sahabas e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou inna lillahi ahlina, que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala tem algumas pessoas que são consideradas como familiares de Allah subhanahu wa ta'ala. Os sahabas ficaram questionados, como? Ficaram com esta dúvida, como Allah subhanahu wa ta'ala tem pessoas que consideram-se familiares de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, eles questionaram a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu e disse: Ahlul Qur'an, aquelas pessoas que têm este contacto com o Qur'an, Ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Qur'an, Ahlullahi wa khassatuhu. As pessoas que têm o contacto com o Qur'an tornam-se como familiares de Allah subhanahu wa ta'ala e aqueles especiais de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, nós queremos ser amigo de fulano, porque fulano é ministro, fulano é presidente, fulano é diretor num certo local. Nós queremos fazer amizade com ele. Mas aqui, aquela pessoa que tem ta'alluq, aquela pessoa que tem conexão com o Qur'an, ele torna-se amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Torna-se alguém especial para Allah subhanahu wa ta'ala. Um certo hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Qur'anu shafi'un mushaffa'un. O Qur'an é o intercessor cuja sua intercessão já foi aceita. Hoje em dia nós também temos esta coisa, sempre queremos ter alguém, costas quentes, qualquer problema que surgir, eu vou ter aquele bai vai interceder, isso vai ser resolvido em 2 tempos. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer que o Qur'an é um intercessor cuja sua intercessão já foi aceita. E tem imensas recompensas, meus queridos irmãos, imensas recompensas. Nós, se mencionarmos, não vamos sair daqui também. Um hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona: Ashrafu ummati hamalatul Qur'an. As pessoas mais nobres que tem no meu ummat são aquelas pessoas que carregam o Qur'an dentro deles. E segundo as pessoas também mais nobres, o ashabul layl, e aquelas pessoas que permanecem à noite fazendo tahajjud, fazendo orações nas altas horas da noite. São pessoas especiais estas. E está na hora, meus queridos irmãos, de nós começarmos a honrar, dignificar estas pessoas. Começamos a nossa conversa com um hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia: Akrimu awladakum. Honrem, dignifiquem os vossos filhos. E nós geralmente honramos, dignificamos nossos filhos em algumas ocasiões. E infelizmente muitas delas são relacionadas ao dunya. Mas quando nosso filho acaba um juz, separa, acaba yasar no Qur'an, acaba juzu amma, o que é que nós fizemos para os nossos filhos? Temos de criar este hábito. Acabou um juzo, por exemplo, dar algo a ele, um presente, incentivar a ele, para ele amanhã ter esta vontade de estudar mais. Agora, se assim nós só fazemos, por exemplo, quando ele tira a melhor nota na escola, ele vai perceber de forma automática que madrasa não tem valor para mim. Eu tenho de valorizar mais o quê? A escola. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é momento de reflexão. Cada um de nós tem de pensar: será que eu estou a dar o devido valor ao Qur'an ou não? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Que melhor dentre vós é aquela pessoa que ensina o Qur'an, aquela pessoa que aprende o Qur'an e ensina o Qur'an. E nos outros riwayats vem aquele que aprende e ensina, ou aprende ou ensina, uma das coisas. E cada um de nós tem de ter esta vontade de aprender o Qur'an. Nunca é tarde.
Nunca é tarde. Nosso Ustad sempre mencionava Inna hadha al-ilma sharifun fahuwa li-sharif, que o conhecimento do Corão é algo nobre e é para aquelas pessoas que são nobres também. Este é o conhecimento da nobreza. Os Anbiya alayhimu salatu wassalam, que eram as pessoas mais nobres que já existiram no dunya, as pessoas mais honradas eram os profetas. O que é que eles deixaram para nós? O seu conhecimento. Para ser mais concreto, mais específico, o Corão. Então é responsabilidade de cada um de nós, meus queridos irmãos, aprender este Corão e incentivar os seus filhos, arranjar um tempo em casa. Estávamos a mencionar que geralmente nas nossas casas tem um tempo, por exemplo, para se fazer o TPC, o trabalho da escola, fazer tarefas, ou para assistir bonecos, aquilo que for. Mas será que nós já estipulamos o tempo para o Corão nas nossas casas? Temos de estipular isto, cada um de nós. Sairmos daqui com esta intenção. Se tínhamos uma criança em casa que não ia à madraça, tentarmos começar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencionamos num hadith que diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que através deste Corão, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwama, que através deste Corão Allah subhanahu wa ta'ala eleva algumas pessoas. E também através deste Corão Allah subhanahu wa ta'ala rebaixa outras pessoas. O tempo já não nos permite, mas vamos tentar mencionar um incidente pequeno que está relacionado com isto. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, existia um sahaba de nome Salim Maula Abi Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu. Muitos de nós nunca ouvimos falar deste nome, Salim Maula Abi Hudhayfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou que através do Corão Allah eleva algumas pessoas. Então no tempo de Rasulullah tinha este sahaba, Salim Maula Abi Hudhayfa. Ele no início do Islã, ele era escravo. Ele era uma pessoa de natureza, era fraca. Foi mencionado nos kitabs, ele era fraco. Sua postura física também não favorecia muita coisa. Então quando ele era escravo, geralmente quando a pessoa vai ao mercado, ia ao mercado de escravos, olhava, eu quero um escravo para quê? Geralmente era para fazer trabalhos. Então se fosse uma pessoa fraca, ninguém dava valor a ele, ninguém dava atenção a ele. Então ele veio no mercado dos escravos, vem mencionado que todos os escravos foram vendidos e ele ficou, porque ele nem a sua postura física também. Um grande alim mencionou que, estava a mencionar que praticamente ele nem para ser escravo também não servia, porque veio o primeiro lote de escravos, ele foi vendido e ele ficou. Veio o segundo, foi vendido e ele ficou. Vamos imaginar, os comerciantes. Você tem um produto que não está a sair da loja, ninguém compra. Depois de várias vezes, chegou uma senhora, uma família, concretamente uma senhora, sahabia, radiyallahu ta'ala anha, e ela não tinha filhos, levou aquela criança e adotou ele. E este jovem Salim Maula Abi Hudhayfa, este Maula Abi Hudhayfa era por causa das pessoas que lhe cuidaram, etc., e adotaram ele como filho. Levaram ele, cuidaram dele, e ele tinha um amor muito grande pelo Corão, este jovem. Tinha um amor muito grande pelo Corão. E foi este amor pelo Corão que elevou a ele. Então, o tempo foi passando. Vem mencionado nos kitabs que quando os muçulmanos estavam a fazer a imigração, estavam a emigrar, quando eles chegaram numa certa zona, perto do Masjid de Quba, era um grupo grande, Umar radiallahu ta'ala anhu estava lá dentro e tinha outros sahabas também que estavam lá dentro. Porém, quem dirigia o salat para eles, quem liderava as orações, era este mesmo escravo. Já era livre neste momento, mas vamos olhar para o início dele. Qual era o início dele? Ele é que dirigia as orações. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não estivesse, ele é que dirigia as orações, na presença de Umar radiallahu ta'ala e outros sahabas. Allah subhanahu wa ta'ala começou a honrar a ele. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu é um incidente grande, vamos tentar resumir com 2 pontos. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, na altura da sua morte, vem mencionado que ele perguntou
as pessoas que estavam no quarto dele, as pessoas próximas, quando ele estava a sangrar, etc., ele perguntou às pessoas próximas, qual seria o vosso desejo se vocês estivessem no meu lugar? Tirando Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, os Ashara Mubashara praticamente estavam ali. Hazrat Ali, Uthman e outros estavam ali. Grandes sahabas de elite estavam ali. Então cada um deles começou a expressar aquele seu desejo, o que é que ele, se estivesse para morrer, o que é que ele haveria de desejar. Alguns disseram que eu queria que este quarto todo estivesse cheio de ouro para eu dar isto no caminho de Allah, em caridade, etc. Hazrat Umar, depois de escutar a eles todos, disse: eu haveria de ter um desejo. Se dentre nós ainda estivesse vivo Salim Maula Abi Hudhayfa, porque eu teria certeza que eu estaria a deixar o Islã em boas mãos. E ele mencionou palavras: "Lau kana Salim hayyan", que se Salim Maula Abi Hudhayfa estivesse vivo, "Lawallaytuhu al-amr", eu haveria de entregar o cargo de governador, de líder do Islã, eu haveria de entregar a ele. Não haveríamos de fazer mashwara, quem vai ser próximo líder depois da minha morte. Eu haveria de nomear a ele. Esta mesma pessoa que no início ninguém queria lhe comprar nem como escravo, por causa do seu amor pelo Corão. Vem mencionado num hadith que Hazrat Aisha, certa vez, demorou a chegar onde estava Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois de Aisha. Vou terminar com este incidente. Hazrat Aisha demorou a chegar onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava. Rasulullah ficou à espera, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam questionou a ele: onde é que tu estavas, etc. Então Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha diz que atrasei-me porque alguém estava a recitar o Corão de uma forma muito bonita que eu nunca escutei antes. Tem alguém no masjid está a recitar o Corão de uma forma muito bonita que eu nunca escutei alguém a recitar assim, uma voz tão bela, a recitação também perfeita, etc. Então aquilo distraiu-me, eu fiquei distraída e acabei atrasando. Hoje em dia, infelizmente, ninguém se distrai com o Corão. Ficamos distraídos com outras coisas, infelizmente, que Allah nos perdoe. Porém, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha ficou distraída, esqueceu-se que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava à espera dele. Então, quando ela chegou, ela contou isto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no riwayat vem mencionado que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam levantou e afastou a cortina de onde ele estava e viu que era Salim Maula Abi Hudhayfa. Num outro riwayat vem mencionado que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nem sequer espreitou para saber quem era. De imediato ele disse: "Hada Salim Maula Abi Hudhayfa". Se existe alguém que pode recitar o Corão ao ponto de fazer alguém ficar distraído pela sua beleza, etc., só pode ser Salim Maula Abi Hudhayfa. Só pode ser este sahaba radiallahu ta'ala anhu majma'in. E depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou, fez um dua: "Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithlahu", que louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que colocou dentro do meu ummat pessoas como este homem, como Salim Maula Abi Hudhayfa. Então olhamos qual era o início. Era uma pessoa que nem sequer como escravo tinha valor, mas por causa do seu amor pelo Corão, a sua dedicação pelo Corão, Allah subhanahu wa ta'ala elevou a ele. Que ao ponto de Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, aquela pessoa que quando falava, ele era inspirado por Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela pessoa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que "Lau kana ba'di nabiyya lakana Umar", que se depois de mim fosse para existir um profeta, então este profeta seria Umar radiallahu ta'ala anhu. Esta mesma pessoa falou que se Salim estivesse vivo eu haveria de entregar o meu cargo a ele. Mas no início ele não tinha nenhum valor, por causa do amor dele pelo Corão, a entrega dele pelo Corão, meus queridos irmãos. Então cada um de nós fazer esta intenção. Se nós não conseguimos ficar o hufaz, não conseguimos entender o Corão, nós temos filhos, temos sobrinhos, vamos incentivar a eles. Tem muitas madrasas. Não estamos a fazer publicidade de nenhuma madrasa. Porém, meus queridos irmãos, é nossa responsabilidade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou: "Akrimu auladakum wa ahsinu ta'dibahum", que honrem os vossos filhos. Honrem os vossos filhos. Em poucas palavras, façam esses vossos filhos terem honra amanhã. E não existe melhor honra do que o Sagrado Corão. E wa ahsinu ta'dibahum, deem a eles bom adab, boas maneiras, boa conduta. Hoje em dia todo mundo está preocupado com isto, conduta das crianças. Meu filho não pode ficar drogado, meu filho não pode beber, meu filho tem que ter hora de chegar em casa. Ulama já mencionaram, meus queridos irmãos, ensina o seu filho o Corão vai lhe ensinar o resto. Que Allah subhanahu wa ta'ala
nos dê hidayat e compreensão destas palavras que acabamos de ouvir, tentarmos transmitir aos outros. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.